Olá, meus queridos, professor Chicão de volta e vamos dar sequência à nossa série sobre hidrostática e hoje falando do princípio de Arquimedes. Bom, Arquimedes foi um matemático, filósofo, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Viveu entre os anos de 287 e 212 a.C. Sua principal colaboração com a física, dentre vários, existe o princípio que leva o seu nome chamado de princípio de Arquimedes. Reza a lenda que o rei Hero de Siracusa encomendou uma coroa de ouro puro ao seu Olíver, mas quando a recebeu, desconfiou que a mesma não fosse de fato de ouro puro e incumbiu Arquimedes de achar uma maneira de resolver esse problema. Conta-se que Arquimedes, tomando banho nos banhos públicos que haviam naquela época, verificou que quando as pessoas entravam dentro do banho, o nível da água se alterava de acordo com o seu peso e saiu correndo nu pelas ruas gritando Eureka, que em grego significa descobrir ou achei. O que Arquimedes fez? Pegou um recipiente contendo água, colocou uma quantidade de prata pura igual ao da coroa dentro do recipiente e viu o nível da água, que o nível da água se elevou. Em seguida, retirou a prata, colocou o ouro da mesma massa e olhou o nível em que a água se elevou. Em seguida, colocou a coroa e verificou que o nível da água ficou intermediário entre o da prata e o da coroa, provando assim que a mesma não era de ouro puro. Mas o que diz fisicamente o princípio de Arquimedes? Diz que se você mergulha um corpo em uma massa fluida, quando eu digo massa fluida, eu estou me referindo a um líquido ou a um gás, ele fica sujeito a uma força que o empurra para cima, chamada de empuxo. Quando você entra dentro da água, você sente o seu peso menor em virtude desse empuxo, que matematicamente pode ser dado através da seguinte equação. Módulo da força de empuxo vai ser igual à densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. Esse volume do líquido deslocado corresponde ao volume do corpo que está imerso, que está mergulhado, vezes a aceleração local da gravidade, cujas unidades no sistema internacional são kg por metro cúbico para a densidade, o volume em metros cúbicos, a aceleração da gravidade em metros segundo ao quadrado e a força de empuxo em newtons. O peso aparente que você sente quando você entra dentro da água deve-se a esse empuxo, cujo seu módulo é dado pela diferença, já que você tem dois vetores em sentidos opostos, entre a força de empuxo e a força-peso. Porém, a força-peso é o peso real, peso no ar, cujo módulo pode ser calculado fazendo-se o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Vejamos as condições de flutuabilidade para que um corpo flutue em um líquido. Nós temos o seguinte: se você coloca um objeto dentro de uma massa fluida, dentro de um líquido, por exemplo, e o empuxo for maior do que o peso, então esse corpo vai subir. Se isso acontece, a gente diz que a densidade do líquido é maior do que a densidade do corpo. No entanto, se você pegar uma pedra e colocar dentro de água, ela vai afundar. Isso porque o seu peso é maior do que o empuxo. Aí, neste caso, a densidade do líquido é menor do que a densidade do corpo. Se você colocar uma placa de isopor na água, ela vai ficar flutuando, porque neste caso, o empuxo e o peso são iguais. Densidade do líquido é igual à densidade do corpo. E é com base nisso que funcionam os submarinos. O submarino, ele apresenta vários tanques e bombas superpotentes. Quando ele quer afundar, mergulhar, ele enche esses tanques de água, aumentando assim sua densidade. Se a densidade do corpo é maior do que a do líquido, o corpo afunda porque o peso supera o empuxo. Estando lá no fundo, ele agora quer subir, aflorar, subir para a superfície. Essas mesmas bombas vão retirar a água desses tanques. Retirando a água, a densidade do submarino diminui, tornando-se menor do que a da água. O empuxo supera o peso e aí o submarino sobe. E com base no que falamos, vamos fazer algumas aplicações resolvendo algumas questões desse conteúdo.